Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixa seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos da Osvaldo Orquídeas. Meus amores, quero agradecer Paulo Fiuza, meu querido, por ter mandado um vídeo de abelha visitando uma Cattleya harrisoniana rubra. Muito obrigado, meu amor. Amados, nós vamos falar sobre orquídeas terrestres e aproveitar a presença dessa túnia, tá? Essa túnia aqui, o que acontece? É uma orquídea muito sensível, muito delicada, é a túnia bremeriana. É uma planta que muita gente tem dificuldade de cultivar, alegando que essa planta apodrece. Então, meus amores, já tem vídeo aqui falando sobre o cultivo de orquídeas terrestres. A túnia é um tipo de orquídea que ela tem uma hibernação, uma dormência drástica. Ela chega até perder alguns pseudobulbos. Assim como os cataceto, a túnia ela brota, floresce e ela adormece. E muitas vezes ela perde seus pseudobulbos. Aqui vocês podem observar, os pseudobulbos antigos são completamente sacrificados para que novos pseudobulbos e brotos sejam gerados, certo? Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com essa planta. Isso quer dizer que na época de dormência dela, se você molhar ela com muita frequência, igual você molha nessa época de brotação, ela vai apodrecer e ela vai melar e você vai perder a sua planta, tá? É uma planta que não pode ficar molhando com muita frequência. Essa regra serve para todas as orquídeas que entram em dormência. Na verdade, a maioria das orquídeas, ou praticamente todas, elas têm um período de descanso que geralmente é no inverno, na época fria, na nossa região onde você mora. Nesse período, geralmente ela não brota, ela não desenvolve, geralmente, ela não brota, ela não desenvolve, tá? Mas existem as orquídeas de brotação invernal e floração no inverno e no outono. Sempre há exceção para regra, para as regras, mas a maioria das orquídeas realmente elas têm um período de dormência e geralmente isso acontece na época fria. E vocês observam que a brotação dela está maravilhosa. Começa a acontecer na época da primavera, na estação da primavera, que já começa a fazer calor. E aqui, já já nós vamos estar entrando na época do verão. Verão, gente, muita gente aí, que calor de verão. Não, nós não estamos no verão. Nós estamos na primavera. O verão só começa agora no final de dezembro, certo? Eu acho que é isso mesmo. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. É exatamente isso, tá? Olha só que coisa mais fantástica. Linda, né? Então vamos falar sobre o outro erro que as pessoas cometem ao plantar orquídeas terrestres com terra. Amores, eu estou segurando esse vaso, ele é grande, mas ele é bem leve, porque existem mais matéria resto de substrato aqui do que necessariamente terra. E essa é a dica para orquídeas terrestres. Como vocês sabem, eu não posso pegar peso por causa da minha coluna, né? E não posso ficar muito tempo em pé. Então, eu sempre estou fazendo os vídeos picados para vocês. Então, plantio de orquídea terrestre, resto de substrato, 80%, areia grossa e terra vegetal, uns 10% de cada. Então, isso vai dar uma ótima forma de cultivo para suas orquídeas terrestres. Muita gente, quando fala orquídea terrestre, planta a orquídea só na terra. E a terra, ela fica ensopada, empapacada, muito úmida, e acaba sufocando as raízes das orquídeas, elas acabam apodrecendo. Então não usem só terra no plantio de orquídeas. Usem essas misturas. Francisco, mas a arundina é plantada no chão, a gente planta algumas orquídeas no chão. Gente, plantar uma planta no chão, uma orquídea que é terrestre no chão, é outros 500. Ali tem toda uma flora de bactérias, micro-organismos que ajudam a orquídea a desenvolver. É diferente de você plantar no vaso, tá? Então fica a dica aí. Vai seguir um vídeo aqui embaixo no comentário fixado sobre
plantio e cultivo de orquídeas terrestres, tá bom? Meus amores, olha só, existem algumas orquídeas... Gente, e outra coisa, você tem que saber do que você está adquirindo para cultivar. E existem orquídeas terrestres que precisam de solos menos úmidos e outras tipos de orquídeas terrestres que gostam de solos mais úmidos, né? E aqui eu quero dar um exemplo. Existem muitas coelestênias que elas na natureza, elas nascem em solos perto de lugares mais úmidos, igual essa Coelestênia inoptera aqui, ó. É uma orquídea que ela dá em mata, mas também ela dá em barrancos arenosos, úmidos. Então, as minhas coelestênias, eu cultivo com um pouquinho mais de umidade, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de esfagno naquela mistura toda de substrato velho que eu já usei em orquídeas que eu replantei, mais areia grossa, palha de arroz carbonizada. Pode colocar uma porção também de palha de arroz carbonizada na sua mistura. E um pouco de terra vegetal, vocês vão ter um ótimo desenvolvimento das suas orquídeas terrestres. Agora nós vamos falar sobre orquídeas que você adquire com plantio de esfagno. Dois extremos. Eu vou dar um exemplo da Mimercophylla. Essa daqui é uma Mimercophylla tibicinus. Ela é comprada em um orquidário que cultiva, lá no Colibri Orquídea, né? Que cultiva completamente no esfagno. Olha, totalmente no esfagno. E eu já perdi uma, porque eu não vendi e não replantei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar todas do vasinho, vou tirar o excesso de esfagno, tá? O máximo que eu conseguir, com muita calma para não machucar as raízes, né? Vou tirando assim com cuidado. E o que que eu vou fazer com essa planta? Vou amarrar numa madeira. Vou amarrar numa madeira, ou eu posso plantar em outro vasinho, certo? Com só brita zero lavada e meu mix, tá? Posso fazer isso também, mas eu vou amarrar elas nos toquinhos de café, porque esse tipo de orquídea, assim como muitas orquídeas do México, lá de cima, né, da América Central, não gostam, são plantas de locais secos, né? Barquérias e tantas orquídeas que gostam de lugar seco, muitas encíclias, braçávolas. Então, essa planta aqui é a Mimercophylla, que tem uma proximidade com as chambúrgias e com as lélias mexicanas, são de lugares secos. Então, se eu deixo nesse potinho com esfagno, vai melar e vai apodrecer. Foi o que aconteceu com o exemplar. Antes que eu perca todos, eu vou fazer isso. E agora, nós temos o exemplo da Coelógenes. Coelógene cultivada essa daqui é a Coelógene ruxene, tá? Tem disponível à venda, assim como as Mimercophyllas. Então, a mesma coisa, está plantada no vasinho só com esfagno. Essa eu tiro o esfagno? Não, essa daqui vai ficar com esfagno. Coelógenes gostam de mais umidade. Vou retirar do vasinho, vou plantar em um vazio maior, completar com substrato e deixar esse esfagno que já está nela, que vai continuar retendo a umidade da planta. É de suma importância que vocês entendam que as orquídeas elas precisam ser respeitadas as características do seu desenvolvimento, tá bom? E agora, meus amores, eu vou esperar desabrochar mais. Depois que ela estiver completamente aberta, eu vou estar mostrando para você a minha Panarica primastocarpa. Gente, deita e chora nesse babado, nessa correria, nessa confusão. Essa minha planta matriz, eu sempre uso ela especialmente para fazer híbridos, né? Híbridos com encíclia, com braçávola, com catleia, com Rophoma sangela. E esse ano eu vou caprichar na hibridação, tá? Porque essa planta é maravilhosa. Essa planta, eu tenho disponível 2 vasos dela, tá? Já com hastes florais. Quem se interessar por essa beleza, por essa raridade, é só me chamar no WhatsApp de vendas que nós temos disponíveis, tá bom? Era só isso que eu ia falar. Então, deixa o like. Beijos! A luminosidade não está ajudando muito, que eu queria mostrar de perto para vocês a minha Túnia brimeriana. Olha só que planta fantástica, gente. E outra coisa, o vegetal dela é tão maravilhoso que tem essa cor de verde alface clarinha, né? Parece uma cana, é algo espetacular. Imagina se você vê um vegetal desse no meio do mato, se você vai imaginar, se você vai sonhar que isso se trata de uma orquídea. Mas lembrando, tá, meus amores, que esse gênero não é brasileiro.
de pertinho para vocês também a minha Panarica primastocarpa. Gente, é espetacular essa planta.